Haribo, Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Ofereço minhas respeitosas reverências à sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna. Hoje nós vamos entrar aqui no 7º capítulo. Essa aula vai falar sobre a salvação de Trinavarta. Esse capítulo vem depois do capítulo que a gente fala sobre a demônia Putana, que foi a primeira a ir a Vrindavana para tentar matar assim, o Senhor Krishna, a mando do rei Kamsa, que estava predestinado a ser morto por Krishna. Então a demônia Putana se frustrou, né? E a sua missão foi por água abaixo. Então, nesse 7º capítulo aqui, a salvação de Trinavarta, é dito que Krishna, a suprema personalidade de Deus, é sempre pleno de 6 opulências, que são a riqueza completa, a força completa, a fama completa, conhecimento completo, beleza completa e renúncia completa. O Senhor Krishna, ele aparece em diferentes formas de encarnação, completas e eternas. A alma condicionada tem imensas oportunidades de ouvir sobre as atividades transcendentais do Senhor nestas diferentes encarnações. Então, no Bhagavad Gita se diz Jama Karma Cha Medivyam. Os passatempos e as atividades do Senhor Krishna não são materiais. Elas estão além da concepção material. Mas a alma condicionada pode beneficiar-se ouvindo, tais atividades incomuns. Porque ouvir é uma oportunidade para que nós nos associemos com o Senhor Krishna. Se nós simplesmente ouvimos as suas atividades, desenvolvemos gradualmente até a natureza transcendental. A alma condicionada tem esta tendência natural a ouvir algo na forma de ficção, drama e romance sobre outras almas condicionadas. Então, pode-se utilizar esta tendência para ouvir algo sobre outras pessoas, para ouvir os passatempos do Senhor. Então, uma pessoa pode envolver-se imediatamente para a sua natureza transcendental. E esses passatempos de Krishna não são apenas belos, como também muito agradáveis para a mente. Se uma pessoa tira partido de ouvir os passatempos do Senhor, ela pode purificar-se imediatamente da contaminação material, da poeira acumulada no coração, devido à prolongada associação com a natureza material. O Senhor Chaitanya também instruiu que, pelo simples ouvir do nome transcendental do Senhor Krishna, pode-se limpar o coração de toda a contaminação material. Há diferentes processos para se alcançar a autorrealização. Porém, qualquer alma condicionada que adotar este processo de serviço devocional, cuja função mais importante é o ouvir, será purificada automaticamente da contaminação material e habilitada para realizar a sua posição constitucional verdadeira. A vida condicional, ela se deve unicamente a esta contaminação. Logo que se retira esta contaminação, naturalmente a função adormecida da entidade viva, que é prestar serviço ao Senhor Krishna, desperta. A pessoa que desenvolve
a sua relação eterna com o Senhor Supremo, torna-se apta para fazer amizade com os devotos. Por experiência prática, Maharaj Parikshit recomendou que todos tentassem ouvir sobre os passatempos transcendentais do Senhor. Este tratado Krishna, este livro de Krishna, destina-se a este fim, de modo que o leitor poderá tirar um partido dele para alcançar a meta última da vida humana. Por sua misericórdia sem causa, o Senhor Krishna descende a este mundo material e exibe suas atividades exatamente como um homem comum. Infelizmente, as entidades impiedosas ou a classe de homens ateístas consideram que Krishna é um homem comum como eles e por isso o ridicularizam. O próprio Senhor Krishna condena isto no Bhagavad Gita quando diz: os mudas, os canalhas, consideram que Krishna é um homem comum ou um homem um pouco mais poderoso. Devido à sua grande desventura, eles não são capazes de aceitá-lo como a suprema personalidade de Deus. Às vezes, tais pessoas desventuradas se apresentam falsamente como encarnações de Krishna, sem se referirem às escrituras autorizadas. Quando Krishna cresceu um pouco mais, já não ficava simplesmente deitado de costas. Ele começou a se virar de bruços e de Yashodananda Maharaj festejaram outra cerimônia, que foi o primeiro aniversário de Krishna. Eles providenciaram acerca da cerimônia de aniversário de Krishna, que ainda hoje todos os seguidores dos princípios védicos comemoram. Na Índia, todos os hindus, independentemente dos diferentes pontos de vista sectários, comemoram a cerimônia do aniversário de Krishna. Todos os pastores e pastoras de vacas foram convidados a participar desse primeiro aniversário de Krishna e eles chegaram cheios de alegria. Uma boa banda musical tocava e as pessoas reunidas deliciavam-se com ela. Todos os brahmanas eruditos foram convidados e cantavam hinos védicos para a boa fortuna de Krishna. Enquanto cantavam os hinos védicos e as bandas musicais tocavam, Krishna foi banhado por sua mãe Yashoda. Esta cerimônia de banho é chamada tecnicamente de Abhisheka e ainda hoje em dia é comemorada em todos os templos de Vrindavana como o dia de Jamastami ou o aniversário de nascimento do Senhor Krishna. Nessa ocasião, mãe de Yashoda providenciou para que se distribuísse uma grande quantidade de grãos e preparassem vacas de primeira classe decoradas com ornamentos dourados para serem dadas em caridade aos respeitáveis brahmanas eruditos. Yashoda tomou seu banho e vestiu-se primorosamente. E, tomando o filho Krishna, devidamente vestido e banhado, em seu colo, ela sentou-se para ouvir os hinos védicos cantados pelos brahmanas. Enquanto escutava o cantar dos hinos védicos, a criança parecia estar adormecida, e por isso mãe Yashoda deitou-o silenciosamente na cama. Ela estava tão ocupada recebendo todos os amigos, parentes e residentes de Vrindavana nessa ocasião sagrada, que se esqueceu de dar de mamar ao filho. Ele, Krishna, estava chorando de fome, mas mãe de Yashoda não o ouviu chorar por causa de diversos ruídos. No entanto, o menino ficou irritado,
porque estava faminto e sua mãe não prestava atenção para ele. Assim Krishna levantou as pernas e começou a bater com seus pés de lótus, exatamente como uma criança comum. O bebê Krishna tinha sido colocado debaixo de um carrinho movido à mão. Enquanto batia suas pernas, ele tocou acidentalmente na roda do carrinho, após o que este foi abaixo. Diversos tipos de utensílios e travessas de bronze e metal tinham sido empilhados no carrinho de mão, e todos eles caíram, provocando um grande barulho. A roda do carrinho se separou do eixo, e os raios da roda se partiram todos e se espalharam por todos os lados. Mãe Yashoda e todas as gopis, bem como Maharaja Nanda e os pastores de vacas, ficaram espantados de como o carrinho podia ter desmoronado sozinho. Todos os homens e mulheres que se reuniram para a cerimônia sagrada agruparam-se em volta do carrinho e se puseram a sugerir como este poderia ter desmoronado. Ninguém podia descobrir a causa. Porém, algumas criancinhas que foram incumbidas de brincar com o bebê Krishna informaram ao grupo que o carrinho desmoronara porque Krishna bateu com seus pés contra a roda. Eles garantiram ao grupo que haviam visto o que acontecera com seus próprios olhos e defenderam fortemente o seu ponto de vista. Alguns deram ouvidos à afirmação das criancinhas, mas outros disseram: como podem vocês crer nas afirmações dessas crianças? Os pastores e pastoras de vacas não podiam compreender que a todo-poderosa personalidade de Deus ali estava como um bebê e que ele podia fazer qualquer coisa. Tanto o possível quanto o impossível estava em seu poder. Enquanto continuava a discussão, o bebê Krishna chorava. Sem se queixar, mãe de Yashoda tomou o filho em seu colo e chamou os brahmanas eruditos para cantarem os santos hinos védicos a fim de neutralizar os efeitos dos maus espíritos. Ao mesmo tempo, ela deixou que o bebê mamasse em seu seio. Se uma criança mama com prazer no seio da mãe, deve-se compreender que ela está fora de todo o perigo. Depois disto, os pastores de vacas mais fortes puseram o carrinho avariado em ordem e todas as coisas espalhadas foram arrumadas como antes. Assim, os brahmanas começaram a oferecer oblações ao fogo sacrificial com iogurte, manteiga, grama-cuxa e água. Eles adoraram a suprema personalidade de Deus em favor da boa fortuna da criança. Os brahmanas que estavam presentes nessa ocasião eram completamente qualificados, porque não eram invejosos, jamais eram falsos nem orgulhosos. Eram não violentos e nunca reivindicavam falso prestígio algum. Eram todos brahmanas autênticos, de modo que não havia razão para pensar que suas bênçãos seriam inúteis. Com firme fé nos brahmanas qualificados, Nanda Maharaj tomou seu filho no colo e banhou-o com água misturada com ervas variadas, enquanto os brahmanas cantavam hinos do Rig, Yajur e Samavedas. Diz-se que uma pessoa que não seja um brahmana qualificado não deve ler os mantras dos Vedas. Aqui está a prova de que os brahmanas estavam habilitados com todos os sintomas brahmânicos. Além disso, Maharaja Nanda tinha plena fé neles. Por esse motivo,
permitiu que eles executassem as cerimônias ritualísticas cantando os mantras védicos. Há muitas variedades diferentes de sacrifícios recomendados para propósitos diferentes. Porém, os mantras só devem ser cantados por brahmanas qualificados. Mas como nesta era de Kali não há disponibilidade de tais brahmanas qualificados, todos os sacrifícios ritualísticos védicos estão proibidos. Sri Chaitanya Mahaprabhu, portanto, recomenda apenas um tipo de sacrifício para esta era, a saber, o Sankirtana Jagya, ou seja, simplesmente cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Como os brahmanas cantavam os hinos védicos e executaram as cerimônias ritualísticas uma segunda vez, Nanda Maharaj deu-lhes outra vez uma grande quantidade de grãos e muitas vacas. Todas as vacas que foram dadas em caridade estavam cobertas com belas mantas bordadas em ouro, e seus chifres estavam adornados com anéis de ouro. Os cascos estavam cobertos com chapas de prata, e elas usavam guirlandas de flores. Nanda Maharaj deu tantas vacas unicamente em favor do bem-estar de seu filho maravilhoso, e os brahmanas retribuíram-no, concedendo-lhe suas bênçãos sinceras, as quais jamais seriam frustradas, porque tinham sido oferecidas por brahmanas competentes. Um dia, pouco depois dessa cerimônia, quando mãe de Yashoda estava com seu bebê no colo e o acariciava, ela o sentiu demasiado pesado. E como não conseguisse levá-lo, colocou-o no chão com relutância. Depois de algum tempo, ela se ocupou com os afazeres domésticos. Nessa altura, um dos servos de Kamsa, conhecido como Trinavarta, apareceu ali na forma de um redemoinho de vento, segundo fora instruído por Kamsa. Ele levantou a criança em seus ombros e provocou uma grande tempestade de poeira em toda Vrindavana. Por causa disto, dentro de poucos instantes, os olhos de todo mundo ficaram cobertos, e toda a área de Vrindavana ficou densamente negra, de modo que ninguém podia ver a si mesmo nem a nenhuma outra pessoa. Durante esta grande catástrofe, mãe de Yashoda não pôde ver o seu bebê, ao qual o redemoinho tomara, e começou a chorar de maneira comovente. Yashoda caiu ao chão exatamente como uma vaca que tivesse acabado de perder o seu bezerro. Enquanto mãe de Yashoda chorava dessa maneira tão comovente, todas as pastoras de vacas vieram imediatamente e começaram a procurar o bebê, mas ficaram desapontadas e não conseguiram encontrá-lo. O demônio Trinavarta, que tomara o bebê Krishna em seu ombro, subiu ao céu. Porém, o bebê assumiu um peso tal que, de repente, Trinavarta não pôde ir mais adiante e teve que parar com as suas atividades remoinhosas. O bebê Krishna se fez pesado e começou a fazer vergar o demônio com o seu peso. O Senhor agarrou-se ao pescoço do demônio. Como sentisse o bebê tão pesado quanto uma grande montanha, Trinavarta tentou livrar-se de suas garras, mas foi incapaz de fazê-lo e seus olhos saíram de suas órbitas. Chorando furiosamente, ele caiu no chão de Vrindavana e morreu.
O demônio caiu exatamente como Tripurasura, que foi atravessado pela seta do Senhor Shiva. Ele bateu no chão de pedra e seus membros se esmagaram. Todos os habitantes de Vrindavana puderam ver o seu corpo. Quando as gopis viram o demônio morto e o menino Krishna brincando alegremente sobre o corpo dele, elas imediatamente pegaram Krishna com grande afeição. Os pastores e pastoras de vacas ficaram muito felizes de recuperar o seu amado menino Krishna. Nessa ocasião, eles começaram a conversar sobre como foi espantoso que o demônio tivesse tomado o menino para devorá-lo, mas não pôde fazê-lo. Em vez disso, ele caiu por terra morto. Alguns deles apoiaram a situação, dizendo: isto é conveniente porque aqueles que são demasiado pecaminosos morrem por causa de suas reações pecaminosas. E o menino Krishna é piedoso. Por isso, ele se salva de todos os tipos de situações temerosas. E nós também devemos ter executado grandes sacrifícios em nossas vidas anteriores, adorando a suprema personalidade de Deus, dando muita riqueza em caridade e agindo filantropicamente em favor do bem-estar geral dos homens. Por causa de tais atividades piedosas, a criança se salvou de todo o perigo. As gopis, reunidas ali, falaram entre si: a que espécies de austeridades e penitências devemos ter nos submetido em nossas vidas anteriores? Devemos ter adorado a suprema personalidade de Deus, devemos ter oferecido diferentes tipos de sacrifício, devemos ter feito caridade e executado muitas atividades de assistência ao público, tais como plantar figueira de bengala e escavar poços. E como resultado dessas atividades piedosas, conseguimos nossa criança de volta, muito embora dissessem que ele estava morto. Agora, Krishna voltou para animar os seus parentes. Depois de ver todos esses acontecimentos maravilhosos, Nanda Maharaj pôs-se a pensar nas palavras de Vasudeva repetidamente, pois Vasudeva tinha previsto alguns acidentes em Vrindavana, em seu encontro com Nanda Maharaj. Após este incidente, quando uma vez Yashoda amamentava seu filho e o acariciava com grande afeição, uma quantidade abundante de leite jorrou de seus seios, e ao abrir a boca do filho com seus dedos, ela subitamente viu a manifestação universal dentro de sua boca. Dentro da boca de Krishna, ela viu todo o céu, incluindo os corpos luminosos, as estrelas em todas as direções, o sol, a lua, o fogo, o ar, os mares, as ilhas, as montanhas, os rios, as florestas e todas as outras entidades móveis e imóveis. Quando mãe de Yashoda viu isto, o seu coração começou a palpitar e ela murmurou consigo mesma: como isto é maravilhoso! Ela não pôde exprimir nada, mas simplesmente cerrou os seus olhos. Estava absorta em pensamentos maravilhosos. O fato de Krishna ter exibido a forma universal da Suprema Personalidade de Deus, mesmo quando se encontrava no colo de sua mãe, prova que a Suprema Personalidade de Deus é sempre a Suprema Personalidade de Deus, quer se manifeste como um filho no colo de sua mãe
ou como um quadrigário no campo de batalha de Kurukshetra. A ideia que os impersonalistas fazem de que uma pessoa pode converter-se em Deus por meio da meditação ou por meio de algumas atividades materiais artificiais é declarada falsa aqui. Deus é sempre Deus, em qualquer condição ou status, e as entidades vivas são sempre as partes integrantes do Senhor Supremo. Elas jamais poderão ser iguais ao poder sobrenatural e inconcebível da Suprema Personalidade de Deus. Neste ponto, encerra-se o significado Bhaktivedanta do capítulo 7 de Krishna, intitulado A Salvação de Trinavarta. Espero que vocês tenham gostado. Então vamos meditar aqui sobre essa facilidade, né, que Krishna tem ao encarar os demônios. Os demônios simplesmente são derrotados como brinquedo nas mãos de Krishna. E também essas demonstrações de sua supremacia, do seu misticismo, né, onde ele pode simplesmente, ao abrir a boca, mostrar toda a existência universal para qualquer devoto. Como ele fez com Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra, ele também aqui demonstrou para sua mãe estas provas que acontecem durante os seus passatempos para convencer os devotos de quem ele realmente é. Então, espero que vocês tenham gostado. Haribol, todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada.